E vem aí a delação premiada do caso da rachadinha, do caso Queiroz. Hoje já saiu uma matéria no Globo dizendo que 8 funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já estão negociando a sua delação premiada. Mais que isso, eles começaram a negociar a delação premiada após a prisão do Queiroz. Então, depois da prisão do Queiroz, começou um movimento entre os funcionários da rachadinha. A rachadinha é o esquema de corrupção do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. E também, quem está no meio desse esquema é o Jair Bolsonaro. É o esquema onde eles roubavam dinheiro público, empregando pessoas, funcionários fantasmas, e eles ficavam com a maior parte do salário dessas pessoas. Essas pessoas recebiam uma pequena parte do salário para fazer nada. E aí o Queiroz usava esse dinheiro para abastecer milícias, que são criminosos da pior espécie, e para pagar contas pessoais do Flávio Bolsonaro. E 8 funcionários já estão negociando a delação premiada. Que funciona como? O que eles fizeram, a rachadinha, sendo funcionário fantasma ou não, é crime. Para não irem presos, eles negociam delação premiada. Que funciona como? Eles negociam, eles falam tudo o que sabem, mostram provas, dão indícios que podem levar os chefões do esquema, que se as provas que eles apresentarem ajudarem a condenar os chefões do esquema, aí eles têm um abrandamento da pena, quer dizer, em vez de ficar 5 anos preso, o cara fica 1 ano preso, mas como 1 ano no Brasil não dá cadeia, eles ficam em regime semiaberto ou alguma coisa assim. Aí é que Flávio Bolsonaro já não dorme mais. Olha só, o desespero é tão grande que os bolsonaristas eles já começam nas redes sociais, eu falo isso em grupos de WhatsApp bolsonarista e no Twitter, eles já começam a falar de maneira derrotada. Eu lembro de uma coisa que o Lula falou na live que ele fez comigo e com outros youtubers. Ele falou, olha, o cara quando ele é culpado, ele se submerge na hora que tem investigação contra ele. Os Bolsonaro estão fazendo o mesmo. O Bolsonaro já faz 3 semanas que não vai nos atos de domingo, nesses atos vazios pró-Bolsonaro. Bolsonaro também parou de ir no cercadinho falar com o gado dele. Mais do que isso, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro pararam de atacar. Já percebeu que eles não atacam mais? Sabe por que parou? Que eles são acuados, porque eles são culpados. O Queiroz está preso. Hoje o Ministério Público fez uma operação de busca e apreensão na casa de 4 parentes do Queiroz, inclusive de um casal de parentes do Queiroz, que é muito, muito próximo ao casal Queiroz e a Queiroza, a esposa do Queiroz, que está foragida. A polícia fez busca e apreensão, pegou os celulares de todos eles, pegou computadores, pegou tudo. Para quê? Para ver se consegue alguma pista de onde está a esposa do Queiroz, porque ela está foragida. E o Ministério Público sabe que a partir do momento em que ela for presa, a chance do Queiroz delatar aumenta 100 vezes. E já há uma chance dele delatar porque a família dele está pressionando, principalmente as filhas dele, que as filhas dele, primeiro, elas sabem que o pai está preso, o Queiroz está preso, a mãe está para ser presa, quando a polícia achar ela vai presa no mesmo instante. Próximo da lista da família Queiroz a ser presa são as 2 filhas, que foram funcionários fantasmas tanto do Flávio como do Jair Bolsonaro. Pois bem, as filhas sabem, primeiro, que elas são as próximas da família Queiroz a serem alvos da justiça, e segundo, elas sabem que o pai e a mãe delas não vão ser soltos se eles não delatarem, eles vão ficar anos e anos e anos presos. Eles podem até serem soltos daqui um tempo, ficar um tempinho solto, mas vai ser aquela de vai solto, vai preso, vai solto, vai preso. As filhas dele não querem isso, eles sabem que a única maneira dele ficar preso um tempo e depois ir para prisão domiciliar, blá blá blá, até ser solto, é se ele delatar. E ele vai delatar quem? Ele vai delatar Flávio e Jair, porque o Queiroz não pode falar dos negócios da milícia, senão ele morre, as milícias matam ele. Então a coisa vai ficando cada vez mais feia para os Bolsonaro, e eu entrei no Twitter de gente como Alan dos Santos, Carla Zambelli, eles estão derrotados. Aí você vai ver, vai entrando nas entranhas do bolsonarismo, vai ver o cidadão comum bolsonarista mesmo, o gado bolsonarista, eles estão derrotados. Eles já começam a falar um discurso do tipo, não deu, tentamos mudar o país, mas não deu. Já começa a falar na próxima. Tipo, como assim a próxima? O Bolsonaro não é presidente ainda. Ele já fala da próxima vez a gente vai fazer diferente, porque eles já sabem que esse governo está com os dias contados. E o Alan dos Santos tem um problema maior ainda. Quando a polícia chegou na casa dele, isso praticamente não foi veiculado na mídia, o WhatsApp dele estava aberto no computador. E os policiais fizeram, ele teve direito a fazer uma ligação, os policiais conseguiram pegar, puxar todas as mensagens dele. Na hora que ele desligou o celular, que os policiais perderam acesso, eles já tinham todas as mensagens
do WhatsApp do Alan dos Santos. Imagina que já tinha tido busca e apreensão na casa dele uma semana antes. Ninguém imagina que vai ser alvo de busca e apreensão 2 vezes em 2 semanas. Pra você ter uma ideia de como a coisa tá feia, os bolsonaristas, tá saindo em toda a mídia. Até o Rony Telles fez um vídeo sobre isso faz 2 ou 3 horas. Vai lá no canal dele e veja. Os bolsonaristas estão deletando vídeos dos canais deles do YouTube, assim, a toque de caixa. Nunca se deletou tantos vídeos do YouTube. Só no canal do Terça Livre foram mais de 2.000 vídeos deletados. Eles estão com medo de processo, porque o STF está indo, verificando tudo que eles falaram nos vídeos anteriores, falando, olha só aqui, ó, estão incentivando o pessoal a ameaçar o STF. Olha aqui, ó, estão promovendo fake news contra a Suprema Corte. E os crimes deles começam a aparecer mais e mais e mais e mais. Tem uma coisa que, se você está pensando, pô, Thiago, e o STF vai deixar? Estão deletando tudo. Os vídeos, quando são deletados do YouTube, eles ficam mais ou menos 18 meses ainda na plataforma. Então, não adianta nada deletar. O STF vai lá e pede pro YouTube, manda os vídeos todos que foram deletados do canal tal e tal. E o Bolsonaro tá com um problemão, que eu vou fazer vídeo sobre isso mais pra frente, que se chama Wassef, que é o advogado dele, ex-advogado do Flávio, porque o Wassef não cala a boca. Ele deu entrevista pra Globo falando que não sabia como o Queiroz chegou na casa dele. Ele estava na frente de uma farmácia ali, no meio da rua ele começou a dar entrevista. Depois ele deu entrevista para Andréa Sade da Globo, onde ela perguntou se o Queiroz chegou voando na casa dele, ou se teletransportou. Também, quem tem contato com ele fala que ele está extremamente, com o emocional dele extremamente abalado. Ele até chora às vezes, ele não consegue concluir uma frase e ele vai ser abandonado pelos Bolsonaro. Por quê? Porque ele é uma bomba relógio. É impossível os Bolsonaros se desconectarem do Wassef, que é amigão do Bolsonaro há tantos anos e que abrigou o Queiroz. Abrigou o Queiroz a troco de quê? Quer uma dica? A esposa dele teve contratos milionários com o governo Bolsonaro. Se o Wassef for preso, acabou. Eu acho que o Flávio Bolsonaro pega o primeiro voo para Miami para fazer companhia ao Weintraub. Vão ficar os dois lá em Miami, porque a coisa vai ficar feia aqui no Brasil para eles. Aliás, por falar em Weintraub, o presidente amigo dele, ele tá com asilo político para quê? Ele fugiu para quê? Ele fugiu porque ele é criminoso. Então é isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles, vamos dar empurrão final que eles estão caindo. Falou!